Excelentíssimo senhor senador Jorge Cajuru, prazer conhecê-lo pessoalmente. Me recordo de vários momentos vendo na televisão como comentarista esportivo. Me permita iniciar pelo final. Minha admiração pelo registro nobre de Churchill, como um grande exemplo, como o senhor citou, de humildade para não ter compromisso com o erro. Eu espero, sinceramente, deixa eu lhe dizer, senador Cajuru, para mim a palavra e a verdade têm valor. E quando Vossa Excelência se coloca à disposição para estar aqui todo o tempo, de me ouvir, eu tenho que atuar respeitando essa capacidade e esse gesto de me ouvir. Eu não sou perfeito, não espere de mim perfeição. Tem vezes que nós discordamos de nós mesmos, do que fizemos. E nós precisamos ter humildade para pedir desculpa. Eu aprendi com meu pai aos 16 anos. Não tenha medo de tomar decisões. O mundo é carente de homens que tomam decisões. Não preciso bater na mesa, falar grosso para isso. Mas se tiver errado, peça desculpa. Fui aprender, senador Bezerra, sem adentrar, e senador Eduardo Braga e senador Cajuru, também que na administração pública tem muita gente indiferente com problema, outros tantos que criam problemas e pouca gente disposta a resolver problema. Eu digo isso para que Vossas Excelências esperem de mim previsibilidade. O que eu estou dizendo aqui não são palavras ao vento. Os compromissos que eu assumi aqui não são palavras ao vento. Eu quero que Vossas Excelências votem sim ou não, mas com consciência do que estão votando. Porque fake news, senador Eduardo Braga, eu sofri inúmeras. Aliás, eu era um dos ministros mais criticados, às vezes, até por apoiadores do presidente da República, justamente pela minha busca do consenso, do diálogo, de buscar soluções, de respeitar as instituições. Primeiro dia que eu fui ao Supremo Tribunal Federal como advogado-geral, eu disse a todos os ministros do Supremo, eu assumo 3 compromissos. Narrativa a mais próxima possível da verdade dos fatos. A mais próxima possível, porque às vezes eu me equivoco, mas eu tenho que ter honestidade ao narrar o que aconteceu. Eu sou parte num processo, então eu posso estar com um pensamento não correto sobre aquele fato, mas eu tenho que ter sinceridade. E eu admiro a sinceridade de Vossa Excelência. Vem de sine cera, sem cera, sem verniz. Segundo compromisso, trazer um trabalho técnico ao Supremo Tribunal Federal. Ainda que a União seja parte, eu tenho que trazer elementos, fundamentos jurídicos capazes de contribuir para uma boa decisão do ministro. Em terceiro lugar, sempre respeitar as decisões do Supremo. Não tem um ato meu, criticando uma decisão. Eu podia discordar, mas eu discordava nos autos. Ou, eventualmente, até pessoalmente ao ministro explicava as razões pelas quais
eu não concordava com a decisão. Por isso que sou respeitado, acho, hoje. E sempre na tentativa de buscar soluções. Senador Eduardo Braga, se possível, durante esse dia, quando Vossa Excelência fala dessas fake news, e fala com razão, preocupado, eu peço a Vossa Excelência ligar aos ministros do Supremo, todos, qual foi e tem sido o comportamento do André em respeito às instituições. É isso que o senhor espere de mim lá dentro, sobre fake news e sobre qualquer assunto, qualquer causa. É isso que eu quero dizer, olhando nos olhos de Vossa Excelência, senador Cajuru. Repito, não espere a perfeição, mas espere alguém que tem espírito de servir ao país, que reconhece seus limites e que tem humildade para pedir desculpa. Dentro desse contexto, minha relação com o presidente da República sempre foi republicana e de buscar fazer a construção das políticas do governo dentro dos parâmetros da Constituição. Sobre a questão dos jornalistas, quem se sente ofendido é a pessoa. Mas eu me lembro que saía em algumas matérias, há um exagero. Eu pedi os números à Polícia Federal. De 2019, início de 2019, até o momento, salvo engano, fevereiro, aquele momento desse ano, eu saí do Ministério em março. Quantos inquéritos tem na Polícia Federal instaurados nesse período, com base na Lei de Segurança? Eu encontrei, as informações vieram, foram 2 inquéritos requisitados pelo meu antecessor, 5 inquéritos requisitados por mim, e, para não ser injusto, 15 requisitados pelo Poder Judiciário e 31 pelo Ministério Público Federal. Agora, em se sentido ofendido na honra e demandando a apuração dessa situação, era dever do ministro da Justiça requisitar para uma investigação imparcial, séria, sem perseguições, sem pré-julgamentos, sob pena de não fazendo incorrer em crime de prevaricação. Essa lei, gostássemos ou não dela, estava em vigor, a constitucionalidade era reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, havia um dever legal de cumprimento. Sobre as mudanças nas regras, e aqui louvo a iniciativa do senador Lazier, de encaminhamento e propostas e regramento de nomes para o Supremo, prazos, mandatos ou não mandatos, é legítima a discussão. Nós temos que entender que nós estamos num momento histórico da nossa realidade. Eu vou trazer um lema da Reforma Protestante, que eu acho pertinente. Igreja reformada sempre se reformando. Democracia instalada, sempre se democratizando. Nós temos que aperfeiçoar sempre. O fato de estar bom hoje não significa que não pode estar melhor amanhã. Então, esse debate deve existir, é legítimo, e esse é o espaço correto, o Congresso Nacional.
E eu entendo que é um diálogo que deve ser estabelecido com o próprio Poder Judiciário, com a sociedade brasileira. Há milhares de anos nós debatemos sobre um conceito de justiça e nós não chegamos a um consenso. Há um autor ganhador do Prêmio Nobel de origem indiana, Amartya Sen. Ele tem um livro sobre a ideia de justiça. Ele diz basicamente o seguinte, em um trecho do livro: se nós não temos esse consenso sobre o conceito de justiça, nós sentimos latente o que é a injustiça. A injustiça com a pessoa, a injustiça com uma ideia. Por isso eu reforço: se eu não for capaz, e não sou, de alcançar a justiça perfeita, eu tenho que ter, no mínimo, o comprometimento de buscá-la, o mais próximo dela, mas, antes disso, de não aceitar a injustiça. E quando eu digo, senador Bezerra, compromisso com garantias e direitos individuais, é que eu não posso compactuar com a injustiça. E isso eu digo agora por princípio de vida. Em nada na minha vida os fins justificam os meios. Às vezes eu disse coisa aos senhores. Falei, esse cara vai perder votos se continuar. Mas eu procurei ser verdadeiro. Então, esperem de mim, seja em apuração de crimes de qualquer natureza, fim não justifica meio. Me permitam fazer uma comparação. Está aqui o pastor Samuel, um dos grandes pastores do nosso país, como bem referenciado pelo estimado senador Eduardo Braga. O pastor, quando sobe no púlpito e fala, é um momento, para nós, sagrado. E as pessoas estão ouvindo. E um teólogo diz: o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Quando eu pré-julgo um cidadão, uma pessoa pública, eu estou imputando a essa pessoa uma inviabilização da sua própria condição de vida. Eu preciso ter muito senso de responsabilidade. Ontem eu liguei para um grande advogado de São Paulo, que advogou para as grandes empresas que estavam envolvidas na Operação Lava Jato. Pus no Viva Voz ao lado de outras pessoas. Doutor e professor, como foi a minha atuação? Ele disse algumas expressões com equilíbrio, racionalidade, preocupado em manter os empregos, preocupado com que essas empresas sobrevivessem para manter os empregos do nosso país. Por vezes, eu fui confrontado com ideias, não, vamos fechar as empresas. E eu dizia, se tiver, vou trazer para a minha instituição, a AGU. Se tiver um problema na minha instituição, a solução é fechar a instituição ou corrigir o problema? Por isso que ele dizia, você teve uma preocupação em preservar os empregos que essas empresas geravam. Você agiu de forma republicana. Você preservou o sigilo dos dados. Ele disse, nunca houve um vazamento de informação na CGU e na AGU.
atuou com discrição. E eu ouvi de alguns diretores dessas empresas, senador Bezerra, se nós não fechássemos o acordo, em mais 2 meses nós quebraríamos e demitiríamos todo mundo. Eu não posso jogar água suja com um bebê. Eu preciso entender que eu estou tratando com pessoas. As pessoas têm vida, têm sonhos. Me permita estabelecer alguns consensos com Vossas Excelências, a partir dos questionamentos também trazidos pelo senador Bezerra. Todo mundo aqui é contra a corrupção, lógico. Mas acho que há mais consensos que nós podemos estabelecer. Não se pode criminalizar a política. Eu aprendi dos meus estudos em Salamanca, senador Bezerra. Primeiro, que a corrupção é um problema complexo. E o direito sancionador não é o elemento determinante para resolver esse problema. Por isso que eu citei transparência, tem governança, tem política de integridade, tem a necessidade de bom senso no trato das questões, e eu vou falar um pouco sobre isso. E um professor de ciência política sempre dizia, e eu concordo com ele, André, a política é criticada no mundo inteiro, os políticos são criticados no mundo inteiro, há corrupção no mundo inteiro, os partidos políticos são questionados no mundo inteiro. Mas tem uma coisa, nós vivemos numa democracia, e esse é o melhor regime que nós temos. Pelo menos até onde nós pudemos alcançar até hoje. E não se constrói uma democracia sem política, sem políticos e sem partidos políticos. Então, quando eu falo não se pode criminalizar a política, e não só a política, a atividade pública. Ou nós, na Advocacia Geral da União, não nos deparamos com situações também em que gestores têm receio de assinar um determinado contrato, adotar uma determinada política. Não se pode criminalizar. E as generalizações são péssimas. Os pré-julgamentos não se podem aceitar. Então, todos somos contra a corrupção. Todos somos sabedores que não se pode criminalizar a política. Também entendo que uma delação premiada não é elemento de prova. Eu não posso basear uma convicção com base em uma delação. Delação não é acusação. Dito isso, eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito respeitando os direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Nós precisamos respeitar a política, entendendo que podemos melhorar, podemos. Não dei o exemplo. Na década de 80, nós abríamos uma torneira de água com uma consciência, sem entender que aquilo era prejudicial a todos nós. Hoje nós temos consciência. Agora é um continuar. Finalizando à luz dessas questões, senador Bezerra, há 2 grandes modelos, o francês e o inglês, na minha opinião, de construção de democracia. O francês se baseou em revoluções. Está tudo errado, vamos recomeçar. O inglês se baseou em construções paulatinas. Eu entendo ser mais adequado trabalharmos as construções paulatinas.
entendendo que nós estamos num processo. Que eu estava em determinado momento, eu tomava uma decisão com base num contexto, hoje eu tenho outros contextos, outros parâmetros. E eu não posso considerar os atos pretéritos à luz dos parâmetros de hoje. Eu preciso vestir o sapato da pessoa, me pôr no lugar da pessoa. Porque se eu ouço isso, eu, pelo menos, senador Cajuru, evito cometer injustiça.